Fala galera, bora para mais um vídeo da nossa série analisando carteiras. A galera tem gostado da nossa série e a gente tá de volta, né? Tinha alguns dias aí sem gravar vídeos da carteira da galera e hoje a gente tá de volta aí. Hoje a carteira, galera, do Daniel. Daniel contou um pouquinho da história dele e hoje a gente vai fazer um pouquinho da resenha. Eu achei muito interessante da gente fazer essa resenha com a carteira dele e também eu gosto muito de trazer esse outro perfil de investimento, né? Esse outro processo, porque eu acho bem interessante a gente trocar uma ideia. Os últimos vídeos, né, foi a galera que mandou carteira ali de 70, 80, 100 mil, 50 mil, e hoje a gente está com a carteira aqui, uma carteira bem no começo, a carteira que está no início da jornada, então é um bate-papo muito interessante para essa galera, sacou? Para a galera que está começando, para a galera que quer começar, e o Daniel aqui, ele pode realmente inspirar também aí a galera que está nesse processo a seguir em frente, beleza? Seguinte, antes da gente fazer aqui a nossa resenha da carteira, eu sempre peço para o Daniel contar ali, né, enfim, dos inscritos, contar um pouquinho da sua história, da onde é e coisa e tal, que a gente consegue humanizar, beleza? Então, antes da gente fazer essa resenha, bora aí para nossa vinhetinha. Antes da gente começar a análise de carteira, a gente vai contar um pouquinho da história, né? A gente sempre pede pra galera mandar ali, contar um pouquinho da sua história, da onde é. Eu acho isso muito maneiro, cara. Eu acho essa parte muito importante, porque a gente consegue realmente ter uma dimensão, enfim, de como é importante a educação financeira e como está chegando em outros lugares. E como a gente, né? Eu nunca imaginei ter um canal no YouTube e a gente tá aqui, cara, trocando ideia, conhecendo outras pessoas, né? Enfim, de lugares lá da outra ponta do país. Isso é muito maneiro. Então o Daniel de Roraima, esses dias eu gravei um vídeo de um rapaz lá de Macapá, né, lá do Amapá, então isso eu fico muito feliz. E nessa troca de experiência, essa troca de conhecer a galera, você pode também, ó, seguir a gente aqui no Instagram, tá bom? Lá eu já tô uma porrada de tempo, conto a minha jornada também, troco muita ideia lá no Instagram, sou ativo lá há muito tempo, então é muito maneiro se você também já sair daqui e seguir a gente lá. E além disso, você tá lá no Instagram, você pode mandar lá, Diego, eu quero participar do grupo no Telegram. Eu vou deixar nos comentários fixados, mas a gente tem o nosso grupo no Telegram também lá, beleza? Tem o grupo no WhatsApp, mas vai pro Telegram. O Daniel aqui, ó, tem 24 anos, trabalha como operador de computador, está cursando um ensino superior, tá? Já está fazendo investimento, está estudando para se formar. Não falou aqui qual a formação dele, mas talvez seja ligado, acredito em alguma coisa de tecnologia. Mesmo com um salário modesto de 2 mil, estou comprometido com o meu futuro financeiro. Com organização e disciplina, separei 400 por mês para investir de forma consistente, visando construir um patrimônio sólido ao longo dos anos, acreditando que a constância e a visão de longo prazo são a chave para transformar a realidade em conquista. Pô, fala bem, meu parceiro, parece até que você pegou lá do Gemini, na inteligência artificial, papo 10 mesmo, um papo maneiro. É basicamente isso, cara. E um ponto interessante aqui, primeiro, você tem 24 anos, tá no começo da vida. O fator tempo, ele é extremamente importante. E você tá começando cedo. Isso vai fazer uma diferença gigantesca para você lá na frente. Quem dera eu tá com 24 anos, pô, conhecendo o mercado financeiro, querendo conhecer esse universo, mas nem sabia que isso era possível, que isso existia quando eu tinha 24 anos, né? Então o salário 2 mil, tá conseguindo ali separar em torno de 400 por mês, que dá em torno ali de, cara, agora que dá 10%, 20% por aí, né? Por mês, bacana, já tá conseguindo em torno de 20%, e tá aí com essa visão de longo prazo. Fantástico, Daniel. Tamo junto. Vamos agora pra carteira do Daniel, né, cara? Que é o que a galera tá esperando aí. Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui, galera, porque pra não ficar embanado. 3 minutinhos, vamos lá. Carteira do Daniel, cara, vamos lá. Aqui, né, ele começou bem recentemente, né, tá no comecinho da sua jornada, tá com 3.600, já tá com 3.600, cara, sacou? Então, bacana, e a gente então vai observar a carteira dentro do perfil para ele que tá começando com um estilo diferente para quem tá no início da jornada. Lembrando que todo mundo que hoje tem 20, 30, 50 mil, 60 mil, 100 mil, 200 mil, chegou a ter no começo 3.600. Começou do zero também, né? Então é importante isso a galera pontuar, né? Que as coisas elas não vão do nada, né? Não surgem do nada. Então essa construção ela começa, tudo tem um começo. E o importante aqui, Daniel, é você seguir consistente, buscar o máximo possível você realmente conseguir fazer os aportes todos os meses. É óbvio, cara, que na teoria é muito fácil, né, falar, eu vou conseguir aportar todos os meses, mas a gente sabe que não é tão simples.
envolve um monte de coisa, né? Então desafios durante o processo mesmo. Então pode acontecer algum imprevisto, algum problema, a gente às vezes pode até desanimar, às vezes dar uma badzinha de alguma coisa. Então, enfim, são várias coisas que às vezes fogem do nosso controle, que pode atrapalhar. O importante mesmo é você manter essa mentalidade de falar, não, eu quero fazer isso todos os meses, eu vou conseguir todos os meses. Se tiver mês que você não conseguiu os 20%, meu irmão, vai menos, é melhor do que não fazer, sacou? E se você conseguir mais, melhor ainda, eu tenho certeza que daqui a pouco você tá conseguindo aí aportar mais, cara, porque é um caminho sem volta, vai por mim. Então, beleza. Vamos ver aqui como tá a carteira dele. A gente consegue ver aqui, ó, que é uma carteirinha bem recente mesmo, galera. Ele começou aqui em abril desse ano. Um ponto aqui também, já pra gente ressaltar, é que o Daniel, ele chegou, que é Diego, cara, não tem um pior momento para investir, não é isso. Todo momento que você começou é o melhor momento. No entanto, você começou num período, num cenário ali com uma bolsa subindo, fundos imobiliários um pouco ali em alta e coisa e tal. Então é só você estar ciente que se a bolsa começar a cair, se os fundos imobiliários começar a cair, e você vê a tua carteira muito sangrando e coisa e tal, você não desanimar. Você não achar que está fazendo tudo errado. Você achar que o mercado não é para você. Porque é comum isso acontecer, tá? Pode não parecer, mas é comum. Eu tenho mentalidade de longo prazo e coisa e tal, só que aí quando o mercado desaba, acha que tá tudo errado, acha que o mercado é para você, desiste, eu vou vender tudo, isso aí não é para mim. Então é importante você entender isso e seguir. Caiu, compra. E eu vou te provar que você tá com bons ativos na carteira, beleza? Que a culpa às vezes não é sua. A gente não tem como dominar o mercado. Não tem como saber se vai cair ou vai subir. O que a gente pode fazer é fazer os aportes todos os meses. E é isso que vai fazer a construção de patrimônio. Seu patrimônio sai de 3 para 4, de 4 para 8, de 8 para 12. A rentabilidade e outras coisas ela vai mais com o tempo, né? Com os juros compostos. Quanto mais tempo vai passando, mais toma forma ali os juros compostos. Inclusive, tem uma galera que está investindo aí já tem um ano e não sabe sobre juros compostos, gente. Pelo amor de Deus. Galera, vão acompanhar o que é juros compostos, mano. Que é o juros compostos é a cereja da parada, sacou? Inclusive, o juros compostos, ele te dá um cenário de quanto você pode ter daqui em quanto tempo. Ele também te tira algumas, como é que eu vou dizer aqui, cara? Algumas expectativas fora da realidade. Que às vezes o cara, eu tô investindo tanto por mês, quanto eu vou chegar a 1 milhão? Calma, irmão, calma. Dá uma segurada, não é assim. Então, o juros compostos ele te dá um cenário, uma previsibilidade, óbvio que não é cravar, mas uma previsibilidade de quanto você pode ter investindo tanto por mês, então tem tanto tempo, enfim. Vamos lá para a carteira dele. A carteira do Daniel é interessante aqui já para um ponto, que se eu tivesse que começar agora, eu começaria mais ou menos isso aqui mesmo, ó, que é o seguinte, ó, a carteira dele está distribuída basicamente quase que numa fatia ali de 3 divisões, né? Iguais, quase que iguais, né? Então semelhantes ali. Eu acho isso interessante, que um ponto até que eu venho colocando, buscando na minha carteira, aos pouquinhos ali de ajustar isso, de uma distribuição, pelo menos de 3 setores, né? De 3 ativos de forma igual, por exemplo, ações, FIIs e renda fixa. Você pode ter, por exemplo, criptomoedas um pouquinho menor, um ETF um pouco menor, ou enfim, ou separar, pegar um ETF, ter 30%, enfim, mas pelo menos 3 de uma forma mais equilibrada. Eu acho isso interessante, vai de acordo com a filosofia que eu acredito hoje, beleza? Então tá interessante aqui a carteira dele. A gente vê aqui a carteirinha dele aqui, ó, bacaninha, e eu já dei uma olhada mais ou menos aqui. A renda fixa, ele tem aqui uma posição aqui no pós-fixado, tá bom? Que é aqui os 31%, é um pós-fixado aqui do banco do C6 Bank, que é ideal aqui, cara, para reserva de emergência, para quem tem um perfil mais conservador, para coisa de curto prazo, curto, médio prazo. Ele tem aqui a posição na renda fixa bacana. Já falei em vídeos anteriores aqui sobre a ideia da renda fixa, eu acho relevante eu acho bacana ter, principalmente para quem está começando também, você tem uma posição em renda fixa, até para te dar um pouquinho mais de segurança ali, de liquidez. Muita gente está começando e não tem reserva de emergência, e às vezes nem começou a montar uma, então a renda fixa ali ela acaba meio que enfiando na tua cabeça ali um pouquinho da importância da reserva de emergência, um pouquinho de segurança também, de liquidez, beleza? E também de rentabilidade, né? Ele tá aqui, tá rendendo 12% 12% não, gente. Quanto tá a Selic? A Selic subiu tanto que eu me perdi, tá 14 cacetado. Então, de alguma forma também, ele tá gerando a rendinha passiva de forma segura aqui no C6 Bank, aqui no pós-fixado, liquidez diária, então, bacaninha. Então, aqui ele não tem aqui ETF, vamos por fundos imobiliários, né? Para os FIIs, que ele tem aqui 37%, é a posição maior, com 1.340. Já passou das mil pila aqui
nos fundos imobiliários, tá? Aliás, ele passou dos 1.000 aqui já nas 3, né? Vamos ver aqui os fundos imobiliários. Ele tem aqui, são 4 FIIs, tá bom? A quantidade é interessante, tá? Eu vou chegar depois nisso aqui. Não vejo necessidade de ter muitos fundos imobiliários, principalmente para quem está construindo patrimônio, tá no comecinho ainda da jornada. Eu não teria 7, 8, 9, 10, eu não fugiria um pouco disso. Estaria nessa média de talvez de 4 a 6 fundos estourando no máximo aqui, tá bom? Um ponto aqui também, Daniel, para a gente focar aqui nos fundos imobiliários, que é o seguinte: quando você está em construção de patrimônio, assim como eu também, você está mais no começo, eu não te indicaria você ficar muito agarrado a fundos imobiliários, tá? Assim, no sentido de deixar a tua carteira focar só em FIIs, tipo, viciar nos dividendos dos fundos imobiliários, mas deixar a sua carteira muito exposta a fundos imobiliários. Por quê? Porque você tende a ter, naturalmente, um potencial de crescimento menor. E o potencial de crescimento menor de patrimônio agora é extremamente importante porque você está em construção dele, né? Então é diferente de uma visão para o cara que já está com muita grana. Talvez ele já busque ali um pouco mais de ser um pouco mais conservador, de busca de renda passiva. Então eu buscaria aqui com calma, no talento, mas depois se atentar um pouquinho mais às oportunidades em ações, por exemplo, que tem potencial também de dividendos, mas também de crescer seu patrimônio, né, de valorização. Os fundos imobiliários, eles não têm tanto isso, é da natureza do X mesmo, né, eles entregarem ali, enfim, os dividendos, então não tem tanto potencial. Então ficaria um pouco atento a isso, de não aumentar muito, né, de ficar ali nessa médiazinha mesmo que você está ali, 30, 35, por aí, não focar muito só em fundos imobiliários e esquecer dos outros ativos. Isso tende a te empacar um pouquinho mais no crescimento de patrimônio. Os fundos imobiliários que ele tem aqui, cara, o MXF11, que inclusive eu tenho um fundo de papel com o maior número de cotista, bacana. Ele já tem aqui o GARI 11, cara, que é um fundo de tijolo aqui, base 10 também, que eu gosto muito. Eu não tenho carteira, mas eu acho bem interessante. Ele tem basicamente só fundos base 10. Tá? Então eu acho interessante também como ele faz aporte de 400, eu escolheu bons fundos aqui. Tem o CPTS11, que também é um fundo de papel, eu já tive carteira, mas acabei desfazendo, mas é um fundo enfim, interessante, bacana. E tem aqui o Mana 11, que também é um fundo de papel, mas até onde eu sei é um hedge fund, né? Um fundo com a gestão mais ativa ali, mais flexível. Então, ele é de papel, mas ele pode investir em outras áreas ali de fundos imobiliários, tá bom? Até onde eu sei, não conheço bem o Mana 11, mas é um fundo bem novo aqui, tem potencial, mas é um fundo bem novo. Vamos lá, cara. Basicamente aqui você tem 3 fundos de papel para um tijolo, né? Na prática aqui, né? Vamos botar aqui, ó. Esse aqui é o de tijolo, ó, tá bom? Eu pensaria, talvez, em ter mais um fundo de tijolo aí, tá bom? Fundo de shopping base 10, eu honestamente não sei se tem algum que seja interessante mesmo para ter. O Mana 11, por exemplo, é um fundo bem novo, tá? Então assim, tem que ficar atento a isso também, que é um fundo que tem realmente potencial, né? Mas é um fundo bem novinho ali, né? Se não me engano, 2022. Então, observar isso também. Quando eu comecei na minha carteira de FIIs, cara, eu botei um monte de fundo imobiliário muito novinho também, e alguns, cara, se provaram que deu merda, que deu problema. Então, depois, por isso que eu busquei fundos mais sólidos, mais antigos no mercado. Não que não possa dar problema, mas por serem mais antigos, se provaram mais. Passaram por crise, por ciclos, enfim. E aí eu pensaria, talvez, ter mais um fundo de tijolo aí. Aí a galera tem aí, pô, você pode ver, tem o GGRC11. Cara, tem vários fundos aí tem bons fundos de tijolo base 10 aí, caso você queira manter no base 10. Eu pensaria, talvez, ter mais um fundo de tijolo na carteira aí. Bacana? Mas a carteira tá bacana, tá legal, tá isso aqui mesmo. Vamos ver aqui a distribuição aqui. Aquela questão também que eu sempre falo aqui, se você talvez depois pensar em distribuir melhor aqui. Por exemplo, o MXF11, metade da tua carteira de FIIs está no MXF11. Tá? Então eu pensaria aqui em distribuir melhor isso aqui. Beleza? Show de bola? Aproveita que tá no comecinho, cara. Vai ajustando isso de uma vez no começo, para depois, quando você tá lá na frente, você querer, às vezes, ajustar alguma coisa, fica mais difícil. Que é o que aconteceu comigo, tá? Isso dentro aqui da minha metodologia, da minha filosofia hoje. Beleza? Vamos ver a nossa carteira de ações agora, né, irmão? Como é que tá? Ele tem aqui 7 FIIs. Só um minutinho, Pitbull. Tô acabando de gravar um vídeo aqui. Meu irmão me chamando aqui. Vamos lá, a carteira dele de ações. Carteira bacana também, achei interessante. Buscou aqui setores perenes. Ó, Banco do Brasil, tem 2 bancos aqui que são as posições maiores. Banco do Brasil e Bradesco. Ele tem energia aqui, ele tá com a CEMIG 3 e tem a Taesa. Pô, show de bola. Saneamento aqui, ele meteu a Sanepar. Show de bola também. Tem a Klabin, setor de celulose, que não é perene, mas é um setor também bem interessante. E a FIC 3, a Unifique, que é um setor aqui de tecnologia, de telecomunicações também, que entra no setor perene, né? O setor BEST. Ele tá aqui, né? Banco, energia, saneamento, seguro e
telefonia, a Unifique 3, que inclusive é uma ação que muita gente fala dela aí, né? Uma galera fala dela. Tem muita ação que quando a galera fala muito, é uma ação que tem que ficar um pouco... como é que fala a palavra aqui, né? A gente fala aqui, é muito... Cara, eu esqueci o nome agora aqui. Cara, eu esqueci o nome que a gente fala aqui agora aqui. Mas enfim, a gente fica meio espalmeando ela melhor aqui pra ver, que às vezes costuma dar problema. Só que eu vi a Unifique 3 e dentro dos critérios aqui, olha só que interessante. Dentro dos critérios que eu utilizo como dos indicadores, tem mais, mas com esse aqui você já elimina muita ação ruim para longo prazo. E a Unifique, cara, ela aprovaria. Tá? Só aqui na receita aqui que eu não tenho aqui, eu não encontrei as informações dela, até porque ela é mais nova, ela é bem novinha, então não tem aqui, não encontrei receita reprovada aqui, mas ela não conta, tá? Ela não contaria aqui, ó. No resto, ela estaria aqui aprovada. No ROI, ela entraria nos critérios de ROI, no dividend yield, de PL, de PVP, de lucro líquido, de margem líquida. Ela só na liquidez aqui, que mesmo assim também ela está acima aqui, mas como tá a margem é menor, a planilha aqui dá como reprovado, mas ela também ficaria aprovada aqui também, só no payout, que dentro dos critérios que eu utilizo aqui, ela não entraria, mas a Unifique estaria aprovado sim na minha carteira, tá? É uma ação que, quem sabe aí, eu não fecho o setor BEST com a Unifique. Então, eu já tive a Vivo lá atrás, mas andei meio desanimado com o setor de telefonia aí, um período, mas é interessante, achei sim interessante a Unifique. Então foge um pouco, né? Que tem muita ação que está no hype da galera aí, e essa ação não tem número de indicadores interessantes. A Unifique, pelo contrário, tem sim. Então, cara, eu gostei da tua carteira, eu só vi a questão gráfica aqui também, ó, que é outro ponto aqui também que eu chamaria atenção para você. É o seguinte, ó, Banco do Brasil tá comendo aí, ó, cara, 3,9, um quarto da tua carteira tá em Banco do Brasil, um terço da tua carteira tá em Banco do Brasil. Então eu também pensaria em distribuir melhor isso aqui. Um ponto do Banco do Brasil, a gente consegue ver que está com a variação negativa aqui de 11%, ele chegou até no precinho interessante de 24%, só que o Banco do Brasil, cara, vem desabando, cara. Se eu não me engano, o Banco do Brasil nos últimos 16 pregão caiu 13%. Vem afundando mesmo, e a gente não sabe, eu não sei onde é o fundo do Banco do Brasil. A gente não sabe. Então eu já até falei sobre isso no vídeo anterior. Galera tá comprando o Banco do Brasil, cara, a oportunidade Só que cuidado para não se expor muito ao Banco do Brasil, e a gente tá num cenário ainda, o Banco do Brasil é uma baita empresa, número, enfim, não tô questionando aqui as oportunidades, mas você não dá mole de se embananar nas oportunidades, porque você vai comprando, vai caindo, vai comprando, e daqui a pouco você tá aí, aqui, ó. Isso tem muito a ver com o vídeo que eu gravei do meu vídeo. Daqui a pouco você está aqui 40%, 50%. E aí você vai ficar muito exposto a um ativo só. Mesmo sendo o Banco do Brasil uma baita ação, se ela continuar desabando, você vai se embananando nisso. Você vai comprando mais, se expondo mais. Moral da história, você vai estar colocando muito risco no ativo só e não vai estar distribuindo. Então, atenção, cuidado a isso. E aí entra muita questão do preço médio. Eu sempre falo que a galera fica no tesão do preço médio. Aí o preço médio, eu tenho que abaixar meu preço médio, tem que abaixar o preço médio. Calma, galera, não esquenta a cabeça com isso agora não. Rentabilidade agora é uma coisa que, na minha opinião, você não deve nem ficar se importando muito com isso, porque isso é para longo prazo. Então não adianta a gente falar, eu tô com visão de longo prazo, mas aí tá caindo, já fica desesperado com o preço médio. Então, atenção a isso aqui, é um ponto que eu talvez te chamaria atenção. E tá comprando bacana, cara, a carteirinha tá bacana, sai comprando sapatinho, vai distribuindo, tem oportunidade do Banco do Brasil, mas tem oportunidade de vários outros ativos aí também. Não fica só olhando o Banco do Brasil não, tá bom? Porque eu acredito que a gente vai ter tempo para comprar Banco do Brasil, porque os problemas de inadimplência e coisa e tal ali, pode ser que demore bastante tempo, beleza? Pode ser que demore. Então vai no sapatinho, vai comprando, vai fazendo dentro da sua estratégia, beleza? Vamos ver agora os dividendos para a gente finalizar. Dividendos aqui, como ele ainda está no comecinho, é um dividendo ainda no início. Vamos ver só para a gente ver aqui como ele está de dividendos. Tá aí os dividendos dele, ó. Provavelmente ele tem 2 meses de dividendos, né? Será que ele começou a receber os dividendos? É isso mesmo. No primeiro mês aqui ele já recebeu aqui, ó, quase 10 pila, tá bom pra caramba, pro primeiro mês. Vai receber 87 centavos no primeiro mês. E no segundo mês aqui ele já passou, já tá com 17, quase já batendo 20. E aqui um ponto também importante, coloque pequenas metas de patrimônio, pequenas metas de dividendos, pequenas metas também caso você queira de chegar ao número de ações, ao número de fundos imobiliários, vai colocando metas de aporte, cara, vai colocando essas pequenas metas, porque as pequenas metas, elas são muito mais importantes do que ficar colocando meta lá na casa do cacete lá, que você vai demorar, às vezes pode até emocionalmente te atrapalhar, te desanimar.
Daniel, cara, parabéns, irmão, parabéns pela sua jornada. Eu acho que a sua carteira aqui também, o seu processo vai incentivar muitas pessoas aí também. Valeu, siga em frente, sucesso, e pode contar comigo e pode mandar mensagem quando quiser. E se você, caso queira a tua carteira analisada aqui também, já sabe, se inscreva no nosso canal e deixa a carteira aí, ou manda pra gente lá no Instagram. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.